Voltamos com o nosso Tome Ciência, que debate hoje a aplicação da ciência na produção de alimentos. Temos aqui a presença do Zé Luiz Carvalho, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, do Rubens Nodari, professor da Federal de Santa Catarina, o Silvio Vale, da Fiocruz, e o José Antônio Espíndola, que é pesquisador da Embrapa também, mas da agrobiologia. Bem, nós fomos para o intervalo falando muito em consciência e necessidade de um melhor produto, não só em termos de nutrientes, mas um produto com uma produção orgânica, sem agrotóxico. E aí caímos na velha discussão polêmica dos transgênicos, né? E o professor Nodari, num artigo de 2001, dizia que o conhecimento ainda era insuficiente, só tinha uma visão crítica do uso de transgênico. Permanece? Piorou? Aumentou a sua crítica ou diminuiu? Eu diria o seguinte, se eu fosse um jovem cientista que tivesse que começar uma carreira científica agora, eu começaria estudando os riscos. Passados 9 anos, e o professor Silvio Vale acaba de me trazer um artigo que mostra que, por exemplo, que bactérias que vivem nas raízes de um feijão transgênico são geneticamente diferentes das outras que vivem nas raízes do feijão convencional. Para você ver o impacto que essa tecnologia pode causar. Nesses 9 anos, muitos estudos foram feitos. E a maior parte dos estudos vem comprovando aquilo que se denunciava, que existiam riscos, que haviam riscos. E do ponto de vista da saúde humana, nós não tivemos muitos avanços, porque não se estuda na saúde humana e também não se tem rotulagem. É difícil fazer monitoramento ou biovigilância de um produto que não tem rotulagem. Por exemplo, não tem rotulagem nos Estados Unidos. O que é ter rotulagem? Rotular é você colocar no rótulo, esse é um produto transgênico. Tá. Avisar claramente. Avisar. Hoje tem no Brasil o que? Tem óleo de soja e ração para cachorro e alguma outra coisa. Mas os estudos, talvez os principais estudos que têm sido publicados pela comunidade científica independente, é de que nós temos impactos em organismos que vivem no meio ambiente, que são organismos chamados não alvos, ou seja, que não são pragas. Existem impactos aí na questão ambiental e existem outros tipos de impactos já consagrados, por exemplo, em organismos que vivem no solo. O DNA, por exemplo, de soja transgênica ou de milho transgênico já está nesses organismos. Não se sabe ainda os efeitos que nós vamos ter a médio e longo prazo. E então, no país agora, nos últimos 2 anos, houve a liberação assim, de diversas variedades transgênicas de milho. E milho é um alimento diário de uma porção significativa dos brasileiros. E esse milho produz uma toxina que funciona como um agrotóxico. Ou seja, a lagarta vai morder a folha do milho e aí tem uma toxina para... Esta foi a modificação feita. Essa modificação foi feita. Então, há uma grande preocupação, e nós começamos a estudar isso agora também, porque as toxinas podem afetar o sistema imunológico dos mamíferos. E isso é uma coisa ainda que continua... Quer dizer, não temos, como dizia esse artigo de 2001, uma segurança que não possa ser muito nociva. Eu estou chamando hoje que é um prato cheio para cientista, analisar esses impactos. Deixa, antes de passar a palavra, deixa eu provocar o Silvio Vale, que alguns anos atrás, aqui num debate do nosso Tome Ciência, falava, todo mundo consome transgênico, embora não saiba, né? Porque, na verdade, o milho, que está servindo como gancho e exemplo desde o início do programa, ele é muito mais consumido pelos animais que a gente aí come os animais depois. Então, na prática, esse milho transgênico alimenta os animais que depois nós comemos. Se passa para o bichinho lá debaixo da terra, como diz o professor Nodari, pode ser que passe para o bicho que se alimentou e passe para o bicho homem. Como é a sua visão disso? A questão do milho, né, quer dizer, e houve agora recentemente, a mídia colocou que houve um aumento muito grande na produção de milho transgênico no mundo, quer dizer, o Brasil liberou a plantação e, consequentemente, o consumo. Nos Estados Unidos aumentou muito a produção do milho transgênico e isso é colocado como uma coisa que não, o mundo todo está consumindo milho transgênico. Precisa esclarecer o agricultor
o telespectador que no caso dos Estados Unidos houve um aumento de milho transgênico, sim, para produzir combustível. Então, esse milho transgênico lá está produzindo combustível. Eles usam 70% da produção deles é milho transgênico. Para produzir combustível. O etanol deles o etanol é de milho. deles é de milho. No nosso caso aqui, eu acho que até nós temos competência científica para isso. Eu esperaria que, quando da liberação do milho transgênico no Brasil, nós tivesse nesse milho que foi liberado de algumas empresas, que ele tivesse o mesmo rigor de teste que a Embrapa tem nas suas plantas, no seu feijão, no seu mamão. Só que nós temos uma Embrapa que tem competência, que faz uma análise rigorosa do seu feijão, uma análise rigorosa das suas plantas transgênicas. Em compensação, soja, milho, algodão, que são autorizados o plantio no Brasil por essas empresas, que no caso não é a Embrapa, não se pede teste, não se faz controle, não sabe aonde está plantando o milho e não tem rotulagem desse produto. Então, quando eu falo da rotulagem, não é a simples rotulagem para saber se é transgênico. É importante que saiba que é transgênico. No caso dos orgânicos, eu tenho rotulagem. Eu vou no supermercado, está lá, não, isso aqui é orgânico, é da agricultura orgânica, eu tenho isso. Já que você aproveitou e citou ali o espírito, deixa eu passar aqui para ele, então. Sim, eu só quero completar que eu vou passar para ele essa questão. No caso dos transgênicos, eu não tenho essa rotulagem. E, por ponto de vista da saúde pública, eu posso até colocar que tem dúvidas científicas sobre se é seguro ou não. Mas eu que trabalho com saúde pública, eu preciso rotular para que a ciência acompanhe para saber os efeitos. Perfeito. E eu recomendo até o telespectador, todo produto à base de milho no Brasil hoje, que ele consulte o médico, o nutricionista, o pediatra, a empresa, para saber se é transgênico, porque está faltando a informação. Então, é a mensagem que eu passo aqui de saúde pública, porque só a sociedade pode cobrar essa rotulagem. No caso, o senhor, como especialista em biossegurança, acha que existe um risco no milho transgênico para o cidadão? Olha, o risco de qualquer produto ele é avaliado, testado, mas esse risco é constantemente avaliado durante o consumo. Um medicamento, uma vacina, pode ter risco, pode ter efeito adverso. Só eu acompanhando o processo de consumo é que eu vou avaliar os possíveis riscos. E nesse caso específico, o consumidor não sabe se está consumindo um fubá, se é de milho transgênico ou não transgênico. Se ele não tem essa informação, se eventualmente tiver algum problema, eu não vou poder fazer uma rastreabilidade para saber. Ele não vai saber, exatamente. Então, é uma questão básica de saúde pública. Perfeito. Então, só recomendando ao telespectador, se ele consumir algum produto à base de milho, ele ligue para o 0800 da empresa. É milho transgênico? É isso. Ou para saber, porque vai ajudar o governo também e a sociedade a ter informação. Era mais fácil o governo obrigar a rotulagem, né? Mas por enquanto, o governo não está fazendo, eu espero que a sociedade faça. Eu vou passar a palavra para o Espírito, que tinha pedido. Obrigado. Também tá. Na verdade, essa questão do milho, ela é muito rica em termos de discussão, né? Porque foram usados outros exemplos aqui pelo professor Silvio, pelo professor Nadário, e geralmente a gente pensa em termos do produto transgênico afetando apenas a própria planta, né? Uma planta transgênica vai produzir alimentos transgênicos que, de repente, vão ser repassados para a população. No caso do milho, é um pouquinho mais complicado ainda, porque as plantas têm um mecanismo de reprodução, algumas delas, pelo menos, como é o caso do milho, que permitem a dispersão do pólen delas para outras plantas. Então, vamos dizer que você tenha um agricultor de um lado que queira usar o transgênico, um agricultor do outro lado que não queira usar o transgênico. Esse agricultor que não quer usar, ele pode ser contaminado pelo pólen da planta transgênica do outro lado. E a produção dele vira o quê? Mista, transgênica? Como é que fica? Fica bagunçada, né? Então, eu acho que essa questão da contaminação também é algo que tem preocupado muito. Na semana retrasada, nós estivemos numa discussão da Câmara Temática de Agricultura Orgânica em Brasília, discutindo justamente isso e pedindo às autoridades competentes um pouco mais de cuidado e de atenção para essa questão,
para que outros agricultores que não queiram ter as suas colheitas contaminadas por esse pólen do milho transgênico não sofram com esse tipo de Deixa eu problema. pegar, antes só para o Zé Luiz poder dar a Zé opinião Luiz. dele também sobre, antes que a gente tenha que fazer o intervalo. Zé Luiz, qual é a sua opinião sobre transgênicos? Você que cruza alimentos lá no sentido de melhorar a qualidade, teria temor também quanto a mudar genes de um alimento? Não tenho temor algum. Eu até trabalho com transgênicos também, num outro projeto, esse projeto de feijão. Eu faço uma parte da segurança alimentar dele. Eu acho que você tem ferramentas de controle, você tem legislações para obedecer e dentro de uma série de protocolos, você, obedecendo esses protocolos que você tem que fazer, que a lei me obriga a obedecer, eu tenho que fazer BPL, eu tenho que fazer uma cadeia de custódia, eu faço uma série de controles, você teria uma avaliação para, na Câmara Maior, que seria a CTNBio, julgar se aquilo que eu fiz é positivo ou é negativo. Então, trabalhar para mim com transgênicos não me afeta em nada, é mais um produto que eu estaria trabalhando, como trabalho com não transgênicos, como não trabalhei com orgânicos, mas trabalhei com biodinâmicos, né, que é uma vertente. Então, a questão é a seguinte, você tem regulamentos, você tem protocolos, você tem leis. O que não falta é lei nesse país para seguir. Falta apenas que nas instâncias devidas ser cobradas aquilo tudo que me é cobrado fazer. Aí não cabe a mim que essas instâncias cobrem. A minha parte eu faço. Então, para mim, é indiferente. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar com a moderna biotecnologia ou trabalhar com uma coisa tomando todas as... Só complementando, situações. nós na Fundação trabalhamos com a moderna biotecnologia. Sim, As nossas vacinas são vacinas produzidas com engenharia genética, mas rotulada, a está própria informado insulina, né? que ela é de origem transgênica. O problema todo da questão dos alimentos e do milho em especial, e ele colocou uma questão importante que é da polinização. Por exemplo, um produto nobre que a sociedade tem, que é o mel. Bom, o mel hoje no Brasil tem resíduos de pólen transgênico. Por quê? Como eu vou fazer esse controle? Então, e eu nem estou sendo contra os transgênicos. O que eu peço, e a sociedade também pede, é que ela seja informada do que está consumindo. E isso, existe uma omissão no Brasil. Ninguém cobra. E outro que é mais grave, não tem fiscalização sobre o plantio de transgênico no Brasil. Ninguém sabe onde está plantado. Fiscalização, comércio... Não tem fiscalização. Bom, E nós temos o que no Brasil? Nós temos competência científica, temos a Embrapa, temos a Fiocruz, temos toda a competência científica para fazer esse controle e, mais ainda, dar emprego para profissionais com alto valor agregado de conhecimento, que conhecem os transgênicos. A gente vai ter que ir para o intervalo. Deixa eu dar a palavra aqui para o professor Bom, Nodari, que estava querendo. Rapidinho. Vamos aos fatos. Eu tenho aqui no meu computador, que está ali na pasta, 10 artigos científicos sobre efeitos no sistema imunológico de mamíferos, não de humanos, mas de mamíferos. Ou seja, se afeta o sistema imunológico de mamíferos, certamente afeta o sistema humano. Nós estamos estudando isso. Então, você fez uma pergunta para o Silvio, se ele acreditava que ele tem risco na saúde humana, ele disse não. As evidências científicas já dizem que sim, vai ter riscos, principalmente dos BTs, certo? É questão que não foram estudados. Segundo ponto, o Espíndola falou de uma questão que nós detectamos. Eu estou estudando lá fluxogênico, nós vamos publicar esses artigos daqui um pouco, estamos colocando em uma ação civil pública primeiro. Nós detectamos milho que já andou a mais de 200, pólen de milho que já andou a mais de 200 metros. E o governo, dá para dizer, que tem maioria na CTNBio, nomeia a maioria, estabeleceu uma distância de 100 metros entre lavouras. E aí é que está a perversidade da tecnologia. De um lado, a permissividade do governo, e de outro, quem não quer usar a tecnologia vai ser prejudicado. Por exemplo, o agricultor que quer produzir orgânico, se a lavoura dele é contaminada, ela vai ser condenada, porque a lei brasileira diz o seguinte: produção orgânica não pode ter transgênico. E aí, sem querer, ele acaba tendo. Então, eu como cientista e eu como cidadão, eu tenho preocupação sim com o transgênico.
Eu sou aí um pouco diferente do Zé Luiz. Por quê? Graças a Deus. Porque eu, como membro de um órgão público, eu tenho que me preocupar com todos. Como dizia a Marina Silva para a gente quando estava no Ministério, todos os sistemas têm que conviver pacificamente. Ocorre que a tecnologia do transgênico não permite essa convivência pacífica. Porque a hora que você faz a contaminação, a hora que a contaminação é causada, de quem é a culpa? De todos que participaram do processo. Quem desenvolveu, quem aprovou, quem não fiscalizou, quem não usou direito às normas. Bem, deixa eu fazer aqui uma interrupção, porque nós temos que ir para mais um intervalo. Voltamos já já com o nosso debate aqui do Tome Ciência sobre o uso da ciência em alimentos.